Aí, brother, estamos junto novamente com mais um Zona Mista com Gabá e mais um giro de notícias, comentários e opiniões. Nós vamos falar desse Renato Maurício Prado, que esse cara tem que ser processado e forte. Depois da fala que ele falou, eu falei para vocês ontem. Rapidamente uma carta, quero falar de Gustavo Gomes. Venda, conforme o UOL, Palmeiras vende Alan ao Manchester City. E quero falar da atitude que eu comentei, mas eu não entrei no assunto do Flaco Lopes, que eu falo que é um jogador importantíssimo, mas às vezes troca as mãos pela cabeça, mas a atitude que ele teve, eu percebo o quão grande ele é. E eu não tenho que dar o braço a torcer, porque ele é grande. Eu sempre falei que ele é muito importante para o Palmeiras, mas que ele troca as mãos pela cabeça. Mas ele teve uma atitude que ele não pensou nele, mas ele pensou lá na frente. E eu, sinceramente, eu admiro pessoas assim. Rapaziada, antes, bora fazer barba, bigode, cabelo. Se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho. Não custa um centavo, 3 segundos do tempo de vocês. Senta o dedo, se inscreve no canal, deixa o like, ativa as notificações. Vocês estão dando uma puta força pro canal. Valeu? Vamos lá. Flaco Lopes. Quando ele dá a bola pro Vitor Roque bater o pênalti, não foi só o ato. Pô, olha que legal que eu sou. Ele podia fazer hat-trick, que ele fez 2 gols no jogo. Ele olhou lá na frente, ele falou, o Vitor, ele é meu parceiro de ataque. E o Palmeiras está numa fase, numa etapa do ano que vai precisar de muita força de todos. E quando ele dá essa bola e fala, vai lá, o Vitor Roque fazendo o gol, ele pega mais confiança. O Vitor Roque pegando mais confiança, ele joga Vitor Roque e ele faz o Flaco jogar, porque eles se dão bem no ataque. São uma bela dupla de ataque. Isso o Palmeiras tem a ganhar. No momento do ano, que é extremamente importante. Jogos decisivos atrás de jogos decisivos. Então, parabéns, Flaco Lopes. Você mostrou o quão grande a minha admiração por você existe. Por essas atitudes. Gustavo Gomes renovou até 2030, todo mundo sabe. Eu sugiro que vocês peguem e escutem a carta que ele, não sei se foi ele, o staff dele, mas o que ele falou, essa carta que ele emitiu, emocionante. Ele é um monstro, ele está, na minha opinião, se amanhã ele sair do Palmeiras, que saia pela porta da frente, ele está definitivamente na galeria dos monstros do Palmeiras, de monstros do Palmeiras. Não preciso nem falar mais. O Palmeiras vende, conforme a UOL, está no futebol, matéria da UOL, Flávio Latif. O Palmeiras vende Alan ao Manchester City por mais de 220 milhões. O Palmeiras acertou a venda de Alan para o Manchester City. O acordo prevê 37,5 milhões de euros fixos, cerca de 225 milhões, e mais 2 milhões e meio de euros em bônus, podendo chegar a 40 milhões de euros, ou seja, 240 milhões convertidos. O Palmeiras tem 90% dos direitos econômicos do jogador. O Palmeiras ainda não confirma a conclusão do negócio, mas já aceitou a proposta do City. Créditos da UOL, Flávio Latif, ok? E, contrapartida, o clube inglês encaminhou a venda de Savinho para o Tottenham e contratou Alan, aos 22 anos, para substituir o Savinho. E vamos ser claro, vamos combinar que cada um tem a sua opinião. Na minha opinião, o Alan é muito mais jogador que o Savinho. E não acreditem, por favor, em como é o nome? Em especulações. Luiz Henrique foi oferecido para o Palmeiras. Mentira! O que aconteceu foi, isso é fato e é informação. Os empresários do Luiz Henrique ofereceram ele ao Palmeiras, não foi o Zenit. Eu, se sou presidente do Palmeiras, não mandava uma resposta. Com o Zenit, a gente não negocia. Acabou. Simples assim. Um time porco, dirigentes porcos, não tem palavras. Quando você chega e fecha, não, eu quero mais isso. Fecha, eu quero mais isso. Não tem palavra, não tem fio do bigode, não tem valores em princípios.
não tem caráter. Valores e princípios são coisas, acho que para mim, intocáveis, tá bom? Você pode até substituir, mudar, transformar, mas é intocável. Antes de falar desse babaca, desse lixo, como pessoa, dá asco. Nunca me fez nada de mal, não gostaria não. Espero nunca estar no mesmo ambiente com um cara desse, porque eu me retiro. Me dá vontade de vomitar. Renato Maurício Prado. Antes de falar de Abel, então eu vou falar dele. Esse babaca, que foi o cara que foi fazer uma brincadeira com o Galvão Bueno, e o Galvão Bueno pôs ele no lugar dele, esse trouxa, no Bem Amigos, eu tava vendo, por sinal, ele abre aspas para ele fala o seguinte: o Vasco é uma filial, o Palmeiras está comprando o Vasco a prestações. E é curioso que esses empréstimos acontecem sempre nas vésperas ou na semana de um jogo entre Vasco e Palmeiras. Quanto vocês acham que vai ser o jogo? 3-0, aí em interrogação, 3-0 no mínimo. Renato Maurício Prado. Esse cara, não preciso falar o que ele já insinuou nessa frase. Cadê alguém para ir atrás desse cara, para processar e pedir explicações e provas? Esse cara vai ser preso? Como o John Textor? Nada mais é. É mais uma que um povo predominantemente ignorante, que não são todos, mas a maioria, torcida do Flamengo, todos, um povo predominantemente ignorante, de 90% de vagabundos, que a maioria vive de bolsas, e quando não são de esquerda, querem que 10%, isso sim é Brasil, que produzem, fazem acontecer, vão atrás de conhecimento, dividam com esses vagabundos. Mas, agora eu estou levando para o lado, né, da política, que são liderados por um bandido, um condenado, um presidiário, um antissemita, que devia estar na prisão perpétua, e que hoje já não é mais só ele. O chefe do maior esquema de corrupção da história da humanidade não é mais só ele, é a gangue, ele e a família. Filho, Então, Janja, e nunca ouvi essa pessoa falar, não é mesmo? Esquece. Esse é o nível de um povo que não é Brasil, escória da humanidade, junto com o cara tem orgulho de falar que nunca leu o livro. Então tá aí. O que vai acontecer com esse cara? O Flamengo que ele não comenta, tem bandido jogando no Flamengo, que é o Bruno Henrique, que é condenado pelas apostas. O nosso amigo Paquetá, ninguém sabe como, de 2 semanas antes do julgamento, mudou tudo. Por que será? Não sei, não posso falar. Eu sei o que eu penso, eu não posso falar. Eu não tenho provas e não vou ter. Tá tudo bem. O clube desse babaca, desse idiota, teve 10 diretores, como é que se fala? Inocentados no caso Ninho do Urubu, onde morreram quantos? 10 meninos, eu não sei exatamente, eu não me lembro. 10 meninos. É o que esse babaca tá falando, isso é fato. Eu não estou acusando. 10 inocentados. O clube desse idiota, desse babaca, teve o goleiro assassino, que está sendo caçado de novo. Está sendo caçado não, está com ordem de prisão. Desculpa, a palavra não é essa. Eu errei, me redimo publicamente. Então, um idiota desses tem que responder por tudo isso. Mas vai. Para quem tem um Supremo Tribunal, que deveria ser a casa mais importante do Brasil, é a casa mais corrupta, junto com o bandido condenado, vide Alexandre de Moraes e sua esposa, que tem um contrato com um Vorcário de 120, nunca deram explicações, Gilmar Mendes e Companhia Limitada, todos os tribunais são reflexo disso. Não quer dizer que todas as pessoas são. Tem pessoas boas? Tem, mas até achar. Por isso a minha briga por educação no mundo, principalmente no Brasil, a gente buscar educação, a gente ir atrás, a gente estudar, a gente ler, vermos filmes inteligentes, inclusive, para quem puder ver, a minissérie do Manchester City com Guardiola. Eu sou totalmente, pessoalmente, para mim o Guardiola não tem caráter, o Guardiola é um lixo de ser humano, ele tem as convicções dele, eu tô falando isso, é para a minha opinião, tá bom?
mas o que o cara sabe, quem puder ver essa série, é algo de outro mundo. É algo de outro mundo. Viu, Abel Ferreira? Você falou que viu, blá, 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 blá. Porque para você é intocável. Para Leila Pereira, você é intocável. Tem muito torcedor do Palmeiras que já não desce mais. Vamos falar rapidamente do jogo do Palmeiras e Santos amanhã, primeiro jogo da Copa do Brasil, né? É quartas de final, vai ser no Nubank Park. Já vou preparar. Não confio, não acredito. Eu torço muito. Para que o Palmeiras, infelizmente, o Palmeiras quando um time vem, todo time já sabe que jogar contra o Palmeiras de Abel Ferreira, só jogar retrancado, não tem criatividade, não entra na área, não tem variações, repertórios, soluções, não tem esquemas que Abel Ferreira apresenta, ele não sabe. Então eu vou dar um toque. Inclusive, quando eu já falei isso há vários vídeos atrás, quando você tem um esquema desse e você não tem criatividade, Abel Ferreira, é fazer exatamente o que fez o teu time, que foi individuais. Foram as individualidades contra o Vasco, porque esquema de jogo zero. Toca a bola para o lado, toca zagueiro. Zagueiro, lateral, lateral, zagueiro, zagueiro, lateral. Ou passou uma vez o Piqueires, era o Arthur, volta para trás. Traz, zagueiro, zagueiro, lateral. É esse o jogo do Palmeiras. Não tem criatividade, não tem armador, não tem um inteligente, não tem um cara que pensa no time. Quando acontece isso, acontece que aí entra as individualidades, tanto que no segundo tempo o Palmeiras faz um gol com 2 minutos do primeiro tempo, golaço de Flaco Lopes, da onde? Chutando de fora. Porque não vai entrar na área, não tem criatividade para isso, então chutem. Não tenham medo. Você tem Andrés Pereira que chuta bem, Flaco Lopes que chuta bem, você tem Vitor Roque que chuta bem, você tem Arias que chuta bem, você tem vários jogadores, Freitas, Marlon não chuta tão bem, mas acabou, vai ter que ser assim. Piquerez, quando acerta, chuta muito bem, que deve jogar de titular. E vamos ser sinceros, eu não espero nada mais que um jogo. Se o Palmeiras fizer um gol logo, o Santos vai continuar fechado. Não acredito que vai se soltar, porque não quer tomar mais gols para definir na Vila o jogo de volta. Mas é assim que vai ter que ser. Chutes. Palmeiras vai ameaçar uma outra hora uma intensidade, se é que o Cuca, prestem bem atenção, não vai aprontar e marcar o Palmeiras em cima, que também não sabe sair jogando com a bola. Não temos esquemas, repertórios, variações, não temos soluções para essa forma de jogo. Contra-ataque, vocês viram o que aconteceu, o gol do Maurício. Abel Ferreira, o Alan está vendido, muito provavelmente ele não vai jogar amanhã, até onde eu penso. Que tal você fazer o simples e não querer pôr a tua assinatura embaixo para falar que você é foda, com essa vaidade de merda que você e esse lixo de presidente tem? Faz o simples, Arias na direita, põe o Flaco e o Roque lá na esquerda, joga com Lucas Evangelista de volante. Quer pôr o Marlon e o Andréas? Coloca. Não quer pôr um dos dois? Coloca o Maurício. Mas põe o Evangelista. Não é Martinez. Você é um escândalo da teimosia, da burrice. Esse cara não é jogador para jogar na várzea. É cara de dar toque do lado e quando não inventa e perde bolas, é driblado facilmente e cria contra-ataques para o time adversário. Quanto a laterais, foi você que pediu isso. Não mandem Gia embora, vamos mandar o Gilberto para o Atlético Paranaense, blá, blá, blá. Kelvin e Giai, você é um gênio. Vai pra puta que pariu.
A lateral esquerda a gente está bem servido. Só falta o Piquerez jogar bola. Parece que parou de jogar bola definitivamente. Encostou a bunda no contrato também e já era. Tá na hora de jogar bola. Esse Murilo, eu não sei como que você vai entrar, porque é por isso que eu falei dos laterais. Você vai entrar com 3 zagueiros para na lateral direita não ter esses 2. Eu não sei. É um escândalo ver Giai jogando bola, Kelvin jogando. É um escândalo. É uma atrocidade ver Martinez, ver Felipe Anderson jogando bola. É capaz, eu quero contar uma coisa para vocês. Por causa da recomposição, é capaz de ele manter o Arians da esquerda e colocar o Felipe Anderson na direita. Aí é assinar um atestado de idiota, de burro. E nós estamos atestando isso. Ele falando, olha, vocês são os idiotas, eu faço o que eu quero aqui. Parem para pensar nisso. Hashtag volta nobre. Fora, some, vaza, Leila Pereira, maridinho, lixo com seu conselho lixo. Anderson Barros e Boazzi já. Hashtag volta nobre. Um ótimo dia a vocês. Eu agradeço.